Boa noite, com muita satisfação que estamos no ar, EAV TV na rodada hoje, com uma cobertura especial que você vai acompanhar e com certeza vai gostar e bastante. Max Econômica Farmácia, sempre o menor preço. Robebeck, Arquitetos Associados, arquitetura, paisagismo, projetos e obras. Você liga no 51-3264-1619. Compre Bem Farmácias, entrega para todo o nosso Rio Grande do Sul. Nossa prioridade é respeitar a prescrição médica. Delínea Litoral, pensou em móveis planejados na sua casa e escritório, pensou Delínea. E Doutor Sam, que nos prestigiam nesta transmissão super importante que você vai gostar, eu não tenho a menor dúvida, vai ficar curioso para todos os esclarecimentos. Semana Grenal de Libertadores da América, todo mundo respirando o clássico Grenal, que será realizado na quarta-feira à noite no estádio Beira-Rio. Com desfalques, com curiosidades, com mistério, isso também será levado ao ar no nosso objetivo de bem informar, bem esclarecer toda a audiência. E bom lembrar que no Brasileirão os dois não venceram. O Inter é o segundo colocado, perdeu a sua liderança, enquanto o Grêmio está na segunda página dentro do Campeonato Brasileiro. E nós agora vamos direto ao assunto prioritário desta noite nessa cobertura externa da EAV TV. Estamos prestigiando o evento importante promovido pelos movimentos sócio-deliberativo, Acorda Conselho, com a presença de sócios, ex-conselheiros independentes. Abrindo a plenária, eu convoco o colega jornalista, mediador, Maurício Freitas, aqui na EAV TV. Maurício, boa noite. Tudo bem, boa noite, Dalpisol, boa noite a todos que estão aqui presentes, a todo mundo que está acompanhando também essa transmissão, seja na EAV TV, na NET, no canal aberto e também nas redes sociais. Todos os movimentos citados pelo Dalpisol estão também retransmitindo e muitos colorados estão compartilhando esse momento. Nós estamos em uma semana Grenal, como destacou o Flávio, uma semana importante para todos os colorados em especial, mas também é uma semana em que nós vamos nos permitir nos próximos 60 minutos em pensar um pouco o futuro do Esporte Clube Internacional. Para quem não sabe, para quem não é tão ligado nesse tipo de assunto, até o fim do ano nós teremos um debate no Internacional que vai definir um grande pedaço da história do clube. Serão eleitos um novo conselho de gestão e um conselho deliberativo que terá mandato de 6 anos. Isso, mais de meia década. Esse é um momento importante porque de 2021 até o final de 2026 serão debatidos muitos assuntos que vão definir o dia a dia do clube, que vão definir os próximos passos do Internacional. Neste período que nós estamos falando, serão tomadas decisões referentes a diversos assuntos, tem novo contrato de TV, tem situações diversas de novas possibilidades que a gente vai abordar ao longo dessa transmissão, ao longo desse evento. Todo mundo está aqui respeitando o distanciamento, como é exigido, como é preconizado nesse momento. Por isso que você que está em casa, você que está assistindo pelo Facebook, é nosso convidado mais do que especial nesse evento. Eu quero passar a palavra para todos que estão aqui, mas antes, todo mundo que está aqui nessa plenária, todo mundo que está em casa também, quer saber qual que é o nome dessa chapa, o que que essa chapa propõe, o que que esse grupo de colorados propõe para o futuro do clube. Convido vocês a conhecerem um pouco sobre o que forma esse movimento, o que forma essa chapa, o que forma essa união de colorados. Vibra, torcida colorada! Os feitos relevantes nos colocaram nas páginas da história. Assistimos um Internacional que já era grande virar gigante. As escolhas de fora de campo sempre influenciaram os resultados que tivemos nas 4 linhas. 2020 veio para nos fazer refletir quanto à importância de estarmos unidos, protegendo o que mais amamos e estruturando um caminho diferente, mais moderno para as conquistas do futuro. Ao mesmo tempo que chegamos ao topo, conhecemos o gosto amargo da derrota.
Somos 11 dentro de campo, mas nossas atitudes nos tornam únicos fora dele. Quem está pensando o Inter do futuro? Quem será capaz, nos próximos anos, de discutir os temas mais relevantes com uma visão estratégica e institucional, distante dos interesses políticos de ocasião? Assim somos nós, uma chapa de colorados verdadeiramente independentes, querendo ser a sua voz para tornar o Colorado de Glórias novamente o orgulho do Brasil. Vamos juntos olhar para o horizonte de possibilidades na construção do novo, rumo à modernização que a instituição necessita. Assim surge o amanhã. Bom, como vocês viram, a partir de agora, esta união de colorados, estes associados, ex-conselheiros, estas figuras que pensam o futuro do clube, passam a adotar em conjunto a ideia de chapa Surge o Amanhã. Eu convido você que está em casa a já seguir as redes sociais, você que está aqui conosco também, prestigiando esse evento. No Facebook, procure por Surge o Amanhã Oficial. facebook.com/Surge o Amanhã Oficial. No Twitter, @Surge o Amanhã. Mesmo nome da nossa rede social, o Instagram, @Surge o Amanhã. No YouTube também tem lá à disposição vídeos com o canal Surge o Amanhã, que propõe debater alguns assuntos importantes do futuro do Internacional. Por isso eu passo a palavra agora ao Thiago Issa, sócio colorado, ex-conselheiro do clube, para falar um pouco sobre os pilares desse movimento, sobre essa ideia e sobre tudo o que envolve esse projeto. Thiago. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos, colegas colorados. É um prazer fazer parte deste momento inédito na história das campanhas e do debate político do Internacional, fazendo o lançamento de uma chapa nas redes sociais e na televisão ao vivo. Esse grupo de colorados que está aqui, independentes, discute, debate, desde o ano passado, algumas questões importantes sobre o Internacional. A gente percebe que há um caminho a ser percorrido diferente. Tu bem mencionaste a importância que este pleito no final do ano vai ter para o Internacional. Serão 6 anos de mandato. 6 anos de mandato. Mais de meia década em que os debates da próxima década precisarão ser travados. E o associado precisa entender quem está melhor preparado para estes debates. Os grandes temas que o clube precisará decidir, definir. E tem que fazer com transparência, ouvindo o associado e com ciência. Não pode ser uma decisão daqueles que estão no poder momentaneamente. Não é uma decisão de gestão, mas sim uma decisão do clube. E isso passa pelo Conselho Deliberativo e o associado vai precisar escolher quem são as pessoas que vão travar esse debate nesses próximos 6 anos. E nós, humildemente, queremos nos colocar à disposição do associado para representá-lo. Mais do que isso, aqui não estamos trazendo propostas prontas de nada. Fizemos pesquisas, estudamos, estamos tentando mostrar coisas que já existem no mundo e que precisamos modernizar para o Internacional. O clube, se não tomar um novo rumo, um novo caminho para rentabilizar seu patrimônio, para otimizar receitas, não vamos conseguir avançar e atingir os patamares que outros clubes já atingiram. E nós vamos estar conversando sobre isso hoje. A proposição desse grupo de colorados é trazer para o debate, ao longo desses meses pré-pleito eleitoral, essa conversa. Vamos juntos construir. Não tem uma ideia pronta, queremos ouvi-los, queremos que esses temas sejam a pauta do Internacional, para que a gente dê um passo adiante. Vamos lá. Transformações do cenário esportivo. Então, nós temos que levar em consideração, nesse momento, estamos aqui falando todos, né? Mascarados, álcool gel, distanciamento, limitação do número de pessoas presentes, porque há uma nova realidade. E no mundo esportivo isso não é diferente.
temos mudanças de hábitos de consumo, retenção de receitas do futebol, que vão ser adiadas, algumas delas, mas outras não vão mais retornar. Algumas perdas com associações não vão mais retornar, algumas perdas de patrocínio, perda de venda de produtos, quer dizer, ter parte da receita que não vai mais retornar. Mas tem outra que só foi deslocada no fluxo de caixa para mais adiante. Então é necessário reavaliar conceitos. E nós, o clube, precisa ficar de olho em oportunidades, adequar-se a um novo comportamento, então, do consumidor, a um novo comportamento social. E com a crise vem as oportunidades, né? Não vamos só olhar o lado vazio do copo, mas o lado cheio, que são as oportunidades de um novo cenário. Análise do cenário atual. Então, a gente dividiu o trabalho feito em entender, em temas estratégicos, que nós vamos ver quais são aqui, que serão conversados sobre ele, o que o clube faz, o que há no mundo, no resto do Brasil, casos de sucesso sobre o tema e quais são as oportunidades que temos de melhoria, o que podemos fazer para ampliar. Deixar muito claro, somos uma chapa para o Conselho Deliberativo, não nos cabe, e não é esta a motivação, de fazer um plano de gestão. Não estamos aqui trazendo proposições de gestão, estamos trazendo proposições institucionais, aspectos importantes que precisam ser debatidos no clube institucionalmente. E vocês logo entenderão do que nós estamos falando. Então, fizemos uma análise de cenário, e temos alguns relatórios, algumas informações, alguns gráficos, e nós vamos lá porque, né, estamos na televisão, a televisão tem tempo e a gente tem que respeitar esse tempo, né, pessoal? Então, vamos lá. 5 oportunidades e possibilidades a serem trabalhadas pelo Internacional para retomar os tempos de glória. Os tempos de glória, a gente sabe que o futebol é movido a dinheiro, e o dinheiro a gente tem que ir em busca dele, porque hoje o futebol, hoje no futebol, as receitas de televisionamento são a grande receita, o gráfico vai mostrar logo adiante. E nós temos que conseguir encontrar outros caminhos. Quais são esses outros caminhos que o Internacional pode ter receitas para aproveitar aquilo que ele tem como um diferencial em relação a outros clubes e que possa nos elevar aos patamares destes clubes que hoje têm receitas próximo de R$1 bilhão. Nós já estamos próximos do R$500 milhão, já passamos os 400 milhões de orçamento, estamos caminhando para o R$500 milhão e temos que elevar as receitas para competir com aqueles que conseguem, por características, sejam geográficas, sejam outras, mais receitas do que nós. Nós temos que ser competitivos. Então, os 5 temas que nós estamos trazendo aqui, que o mundo inteiro já consegue rentabilizar, nós estamos falando do engajamento do torcedor, do fã, né? Usando uma linguagem comercial, é o fã, mas é isso, é o engajamento do torcedor, do associado, como fazer que esse engajamento seja maior para rentabilizar para o clube. Nós vamos falar um pouco disso, nós vamos falar da marca Internacional, como rentabilizar a marca, nós vamos falar do Complexo Beira-Rio, de que maneira isso é um grande diferencial que temos em relação a muitos clubes, não só no Brasil como no mundo, um patrimônio extremamente bem localizado, um complexo do estádio que tem um potencial imenso e que é muito, muito subutilizado. Nós vamos discutir o centro de treinamento, que é outro fator determinante para a ampliação de receitas no futuro, e o futebol feminino. O futebol feminino está aí, e aqueles que, primeiramente, perceberem o quanto o futebol pode rentabilizar, futebol feminino, o quanto ele é um esporte repleto de fãs. A Copa do Mundo de 2019 demonstrou isso, a Copa do Mundo de futebol feminino. Nós temos aí outros aspectos que serão debatidos, de potenciais para o futuro do clube. Esses são os temas que a gente quer debater ao longo da eleição. Estes são os temas que nós queremos que você, associado, nos ajude. Venha com a gente, proponha, venha discutir. Ao longo da campanha, nós vamos colocar vídeos nas nossas redes, nós vamos fazer lives com especialistas,
nós estaremos debatendo. Hoje é recém o início, nos siga, acompanhe as nossas redes sociais, Surge o Amanhã Oficial no Facebook e @Surge o Amanhã, Instagram e Twitter. Nos sigam, que vocês serão informados. Nós temos aí quase 3 meses para juntos debatermos essas questões, esses temas, para conseguirmos entender qual a melhor alternativa, qual a melhor opção para que o Internacional, na próxima década, esteja no topo. Diagnóstico. Nós fizemos análise dos últimos 6 anos no Internacional, essencial para entender o nível de arrecadação e endividamento do clube, porque nós temos que entender a realidade, né, que a gente tem hoje. Então, um diagnóstico, nós percebemos aqui como as receitas de atletas, nós pegamos as principais receitas, receitas com direito de transmissão e receitas comerciais. A gente vê um decréscimo na venda de atletas em 2016 e depois a curva começa a aumentar. Mas o que nos chama a atenção e que a gente quer demonstrar aqui é a receita com direito de transmissão, que é isso que diz respeito aos conselheiros. Então, no conselho tem que debater, por exemplo, e lá, quando vários que hoje estão aqui, que não são mais conselheiros, nenhuma pessoa integrante do nosso grupo hoje que pretende estar no conselho é atualmente conselheiro. Nessa época, direito de transmissão, nós debatemos muito para que não acontecesse isso que esse gráfico está demonstrando. Ou seja, um pico de receita por antecipação, porque alguém coloca receitas futuras, chama de luvas, faz um contrato, coloca na sua gestão e o clube tem uma perda de receita. Esse valor, ele deveria ser crescente e contínuo, né? Pelo aumento do valor e contínuo e não assim. Nós temos, como falei, o tempo da televisão, todas essas coisas nós queremos esticar o debate ao longo desse período que nós vamos estar conversando. Então aqui nós estudamos toda a composição de receitas do clube, receita com sócio e bilheteria, uma evidente queda em 2017 em função dos resultados de campo e que ainda não retomamos aos patamares de 2015 até 2019, né? 2020 prometia ser um ano que ia fazer isso, nós não temos os dados ainda aqui, mas em função da pandemia, infelizmente, a gente ainda não conseguiu atingir os valores e os patamares de 2015. Né? Observem o peso do amarelo, que é o televisionamento. E é por isso, e aí eu retorno ao começo do que nós estávamos falando, é por isso que nós temos que ter esse pensamento adiante, à frente. Nós temos que entender o que o Internacional pode fazer para rentabilizar outras questões para ser competitivo. Porque se o amarelo, que é a transmissão e a televisão, é a grande receita do clube, nós não vamos conseguir competir com quem ganha 4, 5 vezes mais do que nós na TV. Então essa discussão precisa ser feita também sobre o televisionamento da TV, é um tema exclusivo que o clube tem que ter força política para debater, para discutir, mas enquanto isso, nós como clube, como instituição, não podemos deixar na mão do gestor de plantão a discussão sobre um determinado tema. Nós temos que levar para o Conselho Deliberativo os temas estratégicos que vão rentabilizar para o clube do futuro. E, de novo, essa é a grande pergunta. Nos ajudem a responder ao longo desses dias. Quem está olhando pelo Inter do futuro? Quem? Quem hoje está pensando o Inter do futuro? Associado? Nós estamos. Os integrantes do Surge o Amanhã estão pensando o Internacional do futuro. Então venha conosco e participe conosco dessa caminhada, porque alguém tem que pensar o que será da nossa instituição ali adiante. Então aqui a posição do Internacional em relação aos outros clubes. Aqui vem um gráfico que é o tamanho do déficit, né? Então, o déficit acumulado. Nós temos o gráfico do faturamento e endividamento, quer dizer, então, quando deveria ser sempre assim, nessa linha, onde, né, o faturamento sobe e o endividamento desce, como foi em 2016. Mas aí você vai dizer, mas 2016 isso foi bom? Foi bom porque tem o faturamento que cresce e que tem a ver com aquilo que nós falamos antes, que é a antecipação de receita. Então é por isso que o gráfico dá aquela afunilada. Só que dali ele tinha que seguir e não fazer o que fez, que é se distanciar. Ou seja,
tem diminuído o faturamento, 2017 diminuiu, ok, era natural que acontecesse, mas a partir de 2018, vejam que faturamento e endividamento continuam na mesma distância no gráfico. E isso não é bom. Isso é sinal de que, mesmo com o aumento do faturamento, mesmo chegando aos patamares de 400 milhões de reais, mesmo rumo aos 500, o meio bi, nós estamos aumentando o endividamento. Isso não deveria acontecer, o gráfico não deveria ser assim. Então aqui dados, né? Mas vamos adiante porque o tempo é curto, né? Então dados até julho de 2020 que já foram divulgados. Bom, aqui nós temos um aspecto importante, né? Que é colocando, foi o Itaú BBA fazendo o relatório de análise de todos os clubes do Brasil, dos balanços publicados, dos balanços de 2019. Então eles publicaram que o futebol brasileiro em 2019 viu surgir forças capazes de rivalizar com nomes outrora vencedores. A força da gestão ocupa espaço de clubes que já não suportam os pesos do erro do passado. Então eles citam o Vasco, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Então são clubes que têm problemas nesse aspecto. Nem a má gestão do presente. Nem a má gestão do presente. E aí eles citam a má gestão do presente, como os casos de Corinthians, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro e Santos, que a cada ano cavam um pouco mais a vala que se forma no circuito vicioso dos gastos excessivos, das dívidas que se acumulam e não são pagas. Dívidas que são efeitos das más gestões e não causa delas. Ou seja, o Internacional está nesse grupo, nesse seleto grupo de maus gestores que aumentam o endividamento, que tem a ver com aquele gráfico que a gente mostrou antes. Então não adianta aumentar a receita se aumentar o endividamento, porque essa conta vai chegar ali adiante, como chegou lá em 2016, se nós pegarmos o gráfico dos 6 anos anteriores e colocarmos até 2016, nós vamos enxergar algo parecido. Então a gente tem que estar atento nisso aí, e estar olhando as consequências da pandemia, como aqui está colocado e mais adiante vai ser explorado, que são as emoções que o Atlético Paranaense, o Bahia tem feito com a questão do sócio digital, a transformação do engajamento do torcedor. Aí nós vamos falar um pouquinho de engajamento, e aí o Miola vai, junto com a gente, começar. O engajamento tem a ver com o quanto o torcedor se envolve com o clube, e especialmente, nós aqui falamos do Match Day, é no todo, mas o Match Day do Internacional é lamentável. Miola, conversa um pouquinho com a gente sobre o engajamento dos fãs e do torcedor. Desejo a todas as outras chapas que venham concorrer sucesso e que os eleitos façam um bom trabalho dentro do Conselho Deliberativo. Nós tivemos essa oportunidade por 2 vezes, no início dos anos 2000, como diretor do salão, na época, e agora, 4 anos atrás, também participamos como conselheiro. Em relação à parte de engajamento, a gente tem escutado bastante, essa pandemia nos deu a oportunidade de escutarmos várias lives, não só de pessoas da área do marketing no Brasil, como de fora. E uma das situações que se comenta muito é em relação ao aumento do quadro social do Internacional. O Internacional é um clube diferenciado em relação ao seu quadro social. Nós temos hoje aí em torno de 100 mil sócios, um pouco mais talvez. Houveram campanhas que aconteceram durante a pandemia que puderam possibilitar o clube manter o nível de quadro associativo. Esse é uma grande vantagem que nós temos em detrimento de outros clubes do Brasil. Porque não adianta nós buscarmos a pomba que está voando se nós temos 100 mil em casa. O que nós temos que fazer,
como alternativa e proposição de forma institucional, como a gente vem falando, é tentar monetizar aqueles que já estão conosco, os sócios que já participam e que contribuem mensalmente e que em imensa quantidade não conseguem consumir mais o público, principalmente pela falta de oportunidade que o próprio clube acaba deixando de passar ao seu associado. Seja de uma simples camisa, seja de algum objeto através de receita que pode ser gerada em royalty. E essa é uma das coisas que a gente já há 4, 5 anos fala, a situação das receitas advindas de royalty. O Internacional, em 2018, faturou 2.800.000 reais. E logo ao lado nós temos um concorrente aí, rival, que faturou 11 milhões. Isso é inconcebível. Inconcebível nós não conseguirmos, durante 5 anos, ter uma receita igual ou superior ao concorrente rival. Como fazer isso? Existem estratégias, e essas estratégias nós estamos abertos a todos os sócios, todos os colorados que estão presentes a escutar, além daquilo que a gente já vem passando dentro do Internacional sobre o que acontece no clube. Nós temos uma forma de captação de recurso, que enquanto estivemos no Conselho, questionamos. O Internacional inicialmente dava a uma empresa a possibilidade de negociar todos os seus produtos, seja de um tênis que não fosse da patrocinadora Master, seja de um produto qualquer, de uma camiseta, de um boné, de um chapéu, de uma meia. O Internacional disponibilizava para aquela empresa a comercialização do produto e cobrava uma taxa anual. Então, na realidade, aquilo que o Thiago falou, se antecipa a receita de 500 mil reais ou 1 milhão de reais, aquela receita é estabelecida, e o clube não se preocupa com o torcedor, com aquilo que ele pode oferecer ao torcedor. Se você, que tem seu filho, que tem 5 anos, precisava de uma camiseta tamanho 3 ou 4, você não tinha acesso a esse tipo de produto, justamente porque o clube não possibilitava e trabalhava mal essa parte. A gente, então, conseguiu demonstrar isso no clube e pedimos que, inclusive, fosse rompida a parceria com a empresa, que acabou sendo retirada 2 anos depois. Essa empresa ficou devendo valores ao Internacional, que hoje giram na faixa de 6 milhões e 600 mil reais, tá? Que estão judicializados, uma coisa que a gente, dentro do Conselho Deliberativo, avisou e acabou acontecendo, se confirmando. Nós temos um exemplo, um case, que durante a pandemia eu tive a oportunidade de fazer um curso, onde a dona do Magazine Luiza, que lá em 2001, junto com seu filho, pensava no futuro. Nós todos aqui estamos pensando no futuro. Nós ganhamos muito, queremos continuar ganhando, mas quem não tem em casa um filho pequeno que não tenha ganho o título ainda? Quem quer ver o Internacional sendo um clube vitorioso, como sempre foi, formando jogadores, como sempre foi. Nós temos um case, que é o case da Magazine Luiza, onde a digitalização e a criação de uma plataforma, ela é um princípio básico de venda dos produtos que tu pode comercializar através das contratações e aí licenciando empresas para que elas possam comercializar o seu produto através da plataforma do Internacional. É o que a Magazine Luiza tem. Inclusive, durante a pandemia, para aumentar as vendas, eles criaram a possibilidade de que uma pessoa física qualquer, através da ajuda da empresa, pudesse também vender os produtos dessa empresa, sendo um revendedor dos produtos que nem a Magazine Luiza tem no seu estoque. Então, a empresa acabou tendo um crescimento substancial no valor das suas ações, e isso nós temos que entender, que o Internacional precisa buscar formas diferentes de lidar com um produto e com os seus licenciados e a forma de busca dos royalties. Nós temos que estar próximos ao cliente, que é o consumidor final, que é o nosso torcedor, mas temos que ter, sim, a participação comercial, que é o que falta, uma das coisas que falta no Internacional, é estar junto na participação comercial de quem vai ser a empresa que vai vender os produtos do Internacional. Nós temos que fazer esse meio campo, porque a nossa marca hoje ela é avaliada em 200 milhões de reais. Nós temos um enorme potencial de transformá-la
num valor muito maior, podendo explorar a situação dos produtos e dos nossos homologados através dos royalties. Uma das coisas que acontece, e a primeira situação que aconteceu, que a gente andou acompanhando, o primeiro pontapé inicial para que tu possa aumentar o faturamento de receitas através da área de exploração de venda de produtos homologados e licenciados, é coibir a venda do produto pirateado. Nós temos aqui um exemplo, né, no entorno do Beira-Rio, onde não existe há muito tempo, né, não é uma coisa de agora, não existe há muito tempo fiscalização alguma para que seja coibido a venda de produtos piratas. A Premier League fez uma iniciativa onde se recolheu, no início da liga, o equivalente a 160 mil peças pirateadas. Isso representou, na época, um valor de 5 milhões de euros. Né? Então, essa é uma das situações que o clube precisa entender e enfrentar a busca e a fiscalização da venda de produtos piratas. Aqui, bom, a campanha Estaremos Contigo, tá? Vamos já que nós tocamos aqui, desculpa, o clube fez uma campanha durante a pandemia, inclusive eu da praia, trabalhando home office, a gente fez uma pesquisa e constatou que um clube chamado, um clube da Itália, durante a pandemia fez um trabalho de engajamento e um concurso para desenvolver uma camisa, e essa camisa seria usada no campeonato seguinte. Alusivo, e infelizmente pela situação da pandemia, e foi um sucesso, a camisa vai ser lançada, vai ser usada na próxima temporada na Itália. E eu fiz contato com o departamento de marketing, perguntando, escuta, o que nós estamos fazendo? Nós estamos parados? Qual é o engajamento que nós estamos criando com a nossa torcida durante toda essa pandemia? O nosso sócio, nosso torcedor, ele quer ter o contato com o clube no dia a dia. A situação da criação da camisa campanha Estaremos Contigo, ela surgiu de uma possibilidade que nós tivemos, e aqui nós estamos, como a gente fala, de forma institucional, passando ideias para que o clube possa rentabilizar com isso de uma situação de receita. Ela surgiu em cima de uma ideia que nós passamos, onde, num primeiro momento, foi falado que a Adidas não aceitaria, e a gente comentou, vamos tentar com a Adidas, ver se a Adidas não libera, porque é um momento que tem que ter sensibilidade para isso. A Adidas acabou aceitando a possibilidade do clube desenvolver a camisa, que foi um sucesso em termos institucionais, mas que poderia ter monetizado de uma forma melhor, ao meu ver, de qualquer forma. Essa questão, Miola, do dia do jogo é realmente muito mal conduzida pelo clube e não tem, por exemplo, o aplicativo do clube. O aplicativo do clube é subutilizado. Nós temos que engajar o torcedor de tal forma que, via aplicativo, ele possa comprar e aumentando receitas, comprar produtos, fazer reserva do jogo, mas não como é hoje só o check-in. É uma reserva online. Foi prometido, quando do novo Beira-Rio e aprovado, né, que você poderia, se você fizesse o check-out, o sócio que dissesse que não iria no jogo, seria vendida a cadeira dele, se isso retornaria para ele como um valor. Isso nunca foi colocado em prática. Mas tem que ter tecnologia para isso. Você tem que ter um aplicativo que, se você pode fazer o seu check-out de não querer ir no jogo na quinta-feira e liberar o seu lugar. E se o seu lugar estiver vazio no domingo de manhã, porque você acordou com vontade de ir no jogo, você fazer o check-in de novo. Mas isso tem que ser tecnologia, só se a sua cadeira não foi vendida. Tem que estar lá, você tem que abrir no aplicativo o estádio, está lá a corzinha, vermelhinha ocupada, branquinha vazia. Você clica, talvez você não vá na sua cadeira se você fez o check-out, mas faça o check-in noutra. Mas você não pode perder o público. Se você tem um amigo que chegou do interior, do exterior, de outra cidade, um familiar que você quer levar no dia do jogo, você tem que ter a possibilidade de, via aplicativo, abrir o aplicativo e resolver comprar o ingresso.
O clube tem que saber que você está perto do Beira-Rio. Você já imaginou que legal? E tem tecnologia para isso. A partir do momento que você cria redes, que você conecta o seu torcedor numa rede Wi-Fi do Beira-Rio num dia do jogo, numa terça-feira de tarde você passa na frente do Beira-Rio, que você vai para a Zona Sul ou está vindo da Zona Sul para o centro, se a rede conecta no seu celular, ela lhe manda uma promoção. E diga, olha, se você for agora aqui comprar uma camiseta, você tem 30% de desconto. Porque você está ali perto. Isso é tecnologia, isso são coisas que nós temos que pensar para o futuro. O Internacional precisa mudar a maneira de engajar o seu torcedor. O fã tem que ser o centro de tudo, e nós temos que engajá-lo. Os jovens, e quando a gente fala de futuro, quem não tem filho pequeno que está nos assistindo aí? Você que tem uma criança, como é hoje? Você consegue fazer uma criança assistir os 90 minutos do jogo? Como o meu pai fazia comigo, os nossos pais faziam conosco? Não, porque as crianças têm outra velocidade, né, E meu? aproveitando juntamente esse teu comentário, a criança ela está assistindo o jogo, hoje, até mesmo um adolescente, hoje nós acabamos entrando, porque estamos junto com os nossos filhos, ao mesmo tempo que ele está assistindo o jogo, ele está vendo quantos pontos ele está fazendo no Cartola e conversando com mais 15 num grupo de WhatsApp. E esse entendimento que nós temos que ter, né, que o consumidor mudou. O consumidor do clube de futebol precisa um engajamento. Vamos falar da hospitalidade, Melo, um pouquinho. Olha só, isso aqui são exemplos, pode passar o... É tratar diferente, olha só, isso aqui é o ticket médio da Copa América. Ticket médio da Copa América. Vejam, o valor do ticket médio em relação ao público. Então, 3.500 pessoas geraram 3.000 por pessoa, de média. Enquanto que 66 mil, né, geraram 420. A importância que tem o dinheiro desse público da hospitalidade. O estádio, ele tem que ter lugar para todo mundo. O Beira-Rio, ele é lugar, sim, ele é o clube do povo, e ele tem que ter um lugar para o torcedor de baixa renda. Mas ele tem que ter um lugar para o torcedor de alta renda, que queira gastar, na média, R$3.000 por pessoa para assistir uma partida. E que no intervalo do jogo vai ter lá o D'Alessandro sentado com a família dele assistindo com ele. E ele vai pagar por isso. Ele vai pagar para assistir a pré-eleção, ele vai pagar para assistir os jogadores no aquecimento, no intervalo. Como se faz? O mundo inteiro faz isso, por que a gente não faz? Complementando, Thiago, eu tive o prazer de conhecer o estádio do Paris Saint-Germain, onde tem várias empresas de renome que têm seus camarotes, né, fazem os seus convites, e naqueles camarotes, no intervalo do jogo, o pós-jogo, existe o pós-jogo, né, o pessoal fica até 3, 4, 5 horas depois do jogo, e ali saem negócios, inclusive. Então, o clube é o clube do povo, mas também tem espaço justamente para quem pode fazer o uso dessa tecnologia. Aqui é o quadro que nós já falamos, vamos adiante, estamos na TV, e a TV tem que correr no tempo da TV. Então, são oportunidades. Plataformas de streaming, tem a plataforma própria de streaming para transmissão, que é o Atlético Paranaense, já tratando disso. Nas negociações com o televisionamento, isso tem que estar na pauta. Então, é o direito do streaming, é o direito de transmissão, é o direito de geração de imagem, que são coisas diferentes e são debates importantes, e que grupos, alguns colorados que estão aqui no Surge Amanhã, estão hoje participando da chapa, discutiram isso lá atrás, mas não são levados a sério. Então é importante que o associado, por isso na TV, na rede social, a transparência do debate, para o associado saber que tipo de colorado, qual o tipo de associado ele quer que seja a voz dele para debater os grandes temas do clube. A situação da criação do sócio digital, por exemplo, como já existem clubes no Brasil, onde o clube produz seu conteúdo e criou uma modalidade do sócio digital daquela pessoa que não pode contribuir com um determinado valor, mas contribui. Existe uma faixa de público que pode contribuir com R$10 por mês, por exemplo, e ter X sócios para consumir produções feitas internamente, um momento de vestiário, uma entrada em campo, um rachão de treinamento, situações que são oportunidades que se criam e que o clube tem que buscar essas alternativas.
A marca, tu já falou um pouquinho, só passa adiante os slides para nós ganharmos o tempo, né? Então, torcedores apaixonados em relação à marca do clube, que hoje, né, a turma da Mônica fatura mais que o Internacional, rentabiliza melhor a sua marca do que o Inter. O valor que nós faturamos anual, o valor é ínfimo, né? Existe uma situação que a gente fala no propósito, né? Quem não gostaria de ter subdividido dentro dos produtos que existem dentro do Internacional, por exemplo, que aquele produto que tu fores comprar seja destinado para a categoria de base, por exemplo, ou para o futebol feminino. Então, essa setorização de produtos, ela tem o público que pode consumir. Tu cria produtos específicos para cada departamento e o consumidor que vai comprar, o sócio do Internacional que vai comprar, sabe que determinados valores daquele royalties, daquele produto, vão para cada departamento. Aqui, por exemplo, falando, né, segundo o estudo de 2018, 69% dos brasileiros tomam suas decisões considerando o posicionamento social da marca. E o Internacional tem um posicionamento social e um engajamento com o seu associado, com o seu torcedor, de ser o clube do povo. E isto é uma marca que pode ser ainda mais explorada, porque nós exploramos sobre o ponto de vista do uso da frase, né, o clube do povo, mas o quanto nós rentabilizamos isso de fato, fazendo esse engajamento social para a venda de produtos. Nessa situação existe a possibilidade de criação de marca própria, né? Assim como existe a marca das gurias coloradas, podem haver marcas, por exemplo, para determinado tipo de produto. O Internacional pode trazer um engajamento em função disso, né? A criação das marcas dentro do próprio clube, o clube produzindo e buscando seus parceiros, rentabilizando mais e de produtos diferentes do patrocinador master. Pode passar, já se tratou do tema. O valor estimado da marca, né? Apenas colocando. O Internacional tem uma marca que vale 201 milhões e ela está em 11º, sem o clube trabalhar. Vejam bem, sem o Internacional trabalhar a marca, ela é 11ª colocada na América do Sul. E aí o gráfico, ó, que você estava falando dos royalties, licenciamento, ó. Isso aqui a gente vê esse gráfico e fica triste, porque é uma bandeira que eu venho falando dentro do Conselho Deliberativo, enquanto estive lá, quase que todas as reuniões eu falava em relação a isso, e o resultado está aqui. Nos últimos 5 anos, o Internacional tem um faturamento através das receitas de royalties muito baixo, em detrimento do nosso co-irmão. Aqui são formas de tu criares controles, né, através de selos holográficos, mas hoje existem plataformas que tu consegue, por exemplo, no momento que a empresa que produziu o item, que vai ser comercializado e vendido para um determinado magazã, na nota fiscal tu já consegue extrair o valor do royalty. Então existem controles que podem ser efetivos, basta o clube buscar a tecnologia para isso. Então, a questão da marca própria, que você já falou. Adiante, a próxima. Aí o exemplo do o Bahia. exemplo da marca própria, né? Então, assim, a mudança de atitude do Internacional em relação à postura da marca é trabalhar os propósitos e os valores, trabalhar melhor isso, o controle de direitos de uso de imagem e da marca, royalties, rentabilizar a marca por meio de produtos e serviços. Essas ações podem impulsionar as receitas comerciais, como estamos dizendo, que, conforme apontado, são as que menos evoluíram durante os 6 anos analisados. Só para fazer um comentário, nós vamos falar do CT em breve. O Vasco da Gama, através do Bruno Maia, que é considerado hoje um dos melhores pessoas na área de marketing, conseguiu captar em receitas oriundas através de ações equivalente no final do ano passado até agora, durante a pandemia, 5 milhões e 800 mil reais que estão sendo destinados à construção do seu CT. Então, essa é só para, nós vamos falar do CT, mas só para fazer um comentário, o quanto o marketing pode ajudar, por exemplo, numa criação de produtos, onde aqueles produtos são destinados à venda e o valor do lucro daquela venda pode ser destinado à construção do CT, que é algo que é incompreensível não ter começado ainda. Tiago, Complexo Beira-Rio. Pessoal, obrigado a todos, contamos com a colaboração, contamos com a compreensão de todos os sócios, estamos aqui pelo Internacional e a gente espera que vocês tenham gostado do que a gente pôde apresentar aqui nesse momento. Nosso colega Keller aí conhece muito desse tema.
Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela IAV-TV, todas as mídias sociais e todos aqueles colorados que estão aqui, que eu tenho a satisfação e a honra de integrar essa chapa com todos vocês. Eu tenho que falar brevemente sobre o Complexo Beira-Rio, até porque eu acho que o nosso tempo está um pouco já escasso, mas eu pretendo ser breve nesse comentário. Eu estou acompanhando aqui pelas redes sociais e um dos nossos companheiros colocou assim: eu quero título. E é um dilema, sempre aparece. Sim, mas vocês estão falando sobre rentabilidade do match day, sobre as questões de marketing e título, e time. Bem, talvez esse seja um dos graves equívocos dos nossos torcedores e nossos associados, porque acham que é só chegar lá e botar o time em campo, ganhar o jogo, que dá tudo certo. Nós estamos falando de grandes negócios. As verbas são astronômicas. Eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho para sair da frente aqui, porque o cabo aqui eu acho que está... Ou para lá fica melhor? Por favor, então, vamos ver. Eu acho que aqui fica melhor. Aí. Obrigado, Maurício. Bem, então, falando, o pessoal fica pensando assim, não, coloca o time, nós vamos ganhar e levantar o caneco e tal. Bem, se quer título, não seja título de campo, não seja título de crédito para a gente pagar, nos apresentar uma série de boletos, vamos dizer que está aqui teus títulos. Então, começa a organização do nosso time fora de campo. E aí vem a proposta da nossa chapa, surge amanhã, por este motivo. Nós temos que discutir estas questões de base, essas questões que vão dar as melhores condições para termos os melhores jogadores, os melhores integrantes de comissão técnica do país. E isso é muito importante. Nós, evidentemente, não vamos descuidar do campo, não é isso. Mas a nossa matéria aqui é contribuir dentro do Conselho Deliberativo. A nossa chapa é voltada ao Conselho Deliberativo, aonde deve ser o fórum, para discutir estes temas de grande relevância para a vida do clube. O Complexo Beira-Rio. Bem, nós já sabemos que acho que o Thiago já colocou a questão do match day. Então, o Beira-Rio, nós temos um contrato com a Abril, está em andamento, tem uma parte administrada pela Abril, a outra por nós, temos a questão de estacionamento, isso está em andamento. A questão da rentabilidade vai para essas outras situações do match day. Mas temos também o quê? Temos a questão do Parque Gigante e temos o Gigantinho. E a outra questão que foi ventilada antes da Copa do Mundo, a construção de 2 torres, uma de 11 andares, comercial, e outra de 22 andares, residencial. Senhores, esse tema é bem importante, porque o Conselho Deliberativo deixou de apreciar uma proposta que teria uma construção, uma negociação com a Câmara Municipal e não sequer foi discutido, não se deixou levar ao Conselho Deliberativo uma proposta para poder negociar, uma proposta de 2 grandes grupos, tá, de empreiteiras, uma de nível nacional e outra regional, para a construção de áreas comerciais e residenciais de um VGV, um valor geral de venda de 2 bilhões, onde o Internacional ficaria com 20%, ou seja, teria um fundo imobiliário de 400 milhões. E muitos desses que foram contra, que fizeram de tudo para impedir que esta proposta chegasse ao Conselho Deliberativo, hoje são postulantes a integrar o Conselho de Gestão. Então vejam que às vezes as dificuldades que nós temos. Imagine se nós já estivéssemos com isso em andamento, com um fundo imobiliário de 400 milhões a nosso favor. E naquele momento,
logo após a Copa do Mundo, havia ainda um apelo, havia todas as condições para que se aprovasse na Câmara de Vereadores todos os projetos favoráveis ao interesse do nosso clube. Mas por que não chegou ao Conselho? O Conselho, que é o fórum adequado, não pôde apreciar, porque a direção tomou essas decisões. Unilateralmente não ouviu. Se não ouviu o Conselho, pergunto aos senhores, ouviu o quadro social? Óbvio que não. Ouviu a torcida? Evidentemente que não. Para o Parque Gigante, por exemplo, hoje nós estamos com a revitalização da Orla, que está supervalorizando aquele espaço. Eu fui integrante da Comissão de Obras e cheguei até a ter reuniões com a Metroplan com relação a se construir um pier, um atracadouro, ali junto ao estádio, junto ao Parque Gigante, que atenderia ao Shopping Praia de Belas também. Tá? Isso tudo não é levado adiante. Isso tudo está desde 2014. E por que essas questões não são discutidas no Conselho Deliberativo Internacional? Por que não se mobiliza as forças vivas coloradas, de grandes empresários, grandes políticos, enfim, para que possa viabilizar esse tipo de iniciativa que traria essas situações favoráveis em termos de arrecadação, de receita para o internacional? Tudo isso, gente, nós temos que questionar. E é essa a nossa proposta do Surge Amanhã, discutir esses temas que vão lá adiante trazer os títulos para o clube, porque vão dar as melhores condições econômicas e financeiras para as direções. Outra coisa que está caindo de maduro, vamos dizer assim, com esta valorização. O Thiago Issa falou da questão do povo do clube, ou melhor, do clube e do povo. Não, mas esse trocadilho aí que fizeram é para se aproveitar do nome, mas isso é normal. Bem, se a nossa origem, né, é o povo, por que não se cogitar de um aquaparque, por exemplo, no Parque Gigante, para atender grande parte da população, ou ter uma marina pública? Isso também foi aventado lá atrás e ficou no passado. Ninguém discute mais. Mas por que não se discute isso? Qual é o problema de fazer esse tipo de discussão e buscar essas forças políticas para implementarmos essas ideias? A questão do Gigantinho. O Gigantinho é outra situação. Sempre vem com aquela história. Cada eleição tem algum interessado. Espero que o último interesse que está manifestado realmente prospere. Eu vou dizer uma coisa, não posso entrar em detalhes porque havia confidencialidade e tal, mas se recebeu uma proposta para o Gigantinho que ela foi tão indecorosa que nem se divulgou a tal da proposta. Né? Porque todas as propostas que chegam lá, e ainda eu disse para os companheiros daquela comissão de obras, a qual integrava, antes de abrir os envelopes, eu digo, olha, os caras vão querer nos botar uma dívida aí. E aí vem aquela coisa, eu entro com 10 milhões, o clube entra com 10 milhões. Ou então, eu entro com os 20 milhões e daqui a 20 anos eu entrego para vocês o que sobrar. Ou seja, o cara vem lá para explorar o nosso patrimônio, né? E aí fica assim, tá, mas vamos botar 20 milhões? Sim, mas 20 milhões, às vezes nós vendemos um pangaré lá, que não serviu para jogar nosso time, a gente vende. 2, 3 ali e já tem 20 milhões. Bem, o que eu queria trazer, então, voltando àqueles que querem título, é isso, nós temos que ter uma estruturação do clube. Enquanto o clube ficar na mão apenas daquele que assumiu a presidência, nós não desenvolveremos essas ideias que venham a ser aproveitadas para otimizar as receitas do clube. Volto a falar, essas duas torres, é uma coisa anterior à Copa do Mundo, e alguma vez se discutiu, se aprofundou, hoje já se tem estudos que a tendência é esses espaços diminuírem, porque com a questão da Covid, muitas atividades
estão saindo desses prédios em geral, inclusive para shoppings. Está se questionando de como será o espaço. Será o espaço mais para entretenimento? Então, tudo isso, nós temos que ter uma discussão praticamente constante e amadurecida. Mas não, quem faz isso simplesmente é a direção. A direção assume e ela, então, resolve fazer a proposta que ela bem entender. Pessoal, as políticas de médio e longo prazo são do Conselho Deliberativo. A gestão para o clube, qual a finalidade? Futebol, esta é da diretoria. Então, eu tenho claro que nós só conseguiremos fazer CT, que, aliás, o CT teve uma proposta na última alteração estatutária, de que houvesse um fundo específico para o CT e que tivesse aí, que serve para todo o entorno, o Conselho Deliberativo assumir e nomear uma comissão com autonomia frente à direção, porque cada direção assume e vem a pressão do futebol. Eu tenho que ganhar título. Bem, mas aí tem uma denúncia na CBF, aí tem uma denúncia na FIFA, aí tem uma grande negociação de jogador, aí o mau resultado chega, a pressão em cima da direção. A direção é a última coisa que ela vai pensar, é em negociação de CT, é em negociação do Gigantinho, é em negociação de torres, é em negociação de um pier ou de um aquapark, por exemplo, no Parque Gigante. Então, o Conselho Deliberativo deve assumir as suas responsabilidades. Tem que ter, primeiro, fundo específico. Segundo, como foi a construção Beira-Rio, a comissão de obras tinha total independência da direção. Então, a comissão de obras geria os seus recursos e ela construiu o estádio, porque ela não precisava, então, estar preocupada com o resultado de campo. Isso era da direção. Então, nós temos que reverter esse processo e o Conselho Deliberativo tem que assumir as suas funções. E é nessa linha de ideias que nossa chapa Surge Amanhã está se propondo a trabalhar dentro do Conselho para dar um novo encaminhamento dessas questões, para possibilitar, então, que a gente possa conquistar os títulos dentro de campo. Era isso, por enquanto eu passo, então, para o Tiago, quer falar? Então, Thiago, agora sobre o centro de muito treinamento. obrigado. Excelente, Kelly, excelentes os relatos. E o que tu traz de um tema tão importante quanto o Complexo Beira-Rio, quanto a gente pode rentabilizar o patrimônio. Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa joia, né? É a joia de todo o Colorado, que é o CT, o Centro de Treinamento. Temos um projeto, ou melhor, temos um anteprojeto, um estudo de viabilidade maravilhoso, mas que precisa ser analisado por todos nós com esse olhar do internacional do futuro. E como fazê-lo, que disso venham grandes receitas. Vamos lá. O CT. Nós já fizemos propostas em outras ocasiões objetivas de como viabilizar a construção do CT. Então, a gente já fez proposta para a reforma do Estatuto, colocando que parte do mecanismo de solidariedade, aquela receita da verba, quando algum atleta é revendido no exterior, que teve a formação no Beira-Rio, que o Internacional recebe uma parte, lembram? O mecanismo de solidariedade. Então, que uma parte desta verba fosse destinada exclusivamente ao CT via estatuto, quer dizer, o gestor não tem o direito de mexer nessa verba, porque parte dela é exclusivamente dedicada à construção do CT e reinvestir em categorias de base. Não foi aprovada essa emenda. Outra discussão que se colocou, e aí para vocês entenderem quando a gente fala de visão institucional, compreender que o clube não é na vez do gestor que faz o que quer, compreender como dirigentes do passado compreenderam que para construir o Beira-Rio levou uma década. Nós temos que entender que para construir esse CT, a nossa joia, vai levar uma década. E a gente tem que compreender que lá 80, 100 milhões, que é o orçamento estimado hoje, tem que ser gasto aos poucos. Vamos gastar os primeiros 10, 12 milhões, depois mais 10, 12. É 1 milhão por mês, é um jogador ruim.
É 2 jogadores ruins que estão pagando de salário por mês. Se nós, dentro de um orçamento de 400 milhões, pegar 1 milhão por mês, 10, 12 milhões ao ano, e investir, em 5 anos nós temos CT absolutamente operacional. Os primeiros 50, 60 milhões colocados viabilizam operacionalizar o CT. Isso é ter visão institucional, é trazer para o clube como um todo a discussão dentro do Conselho Deliberativo. Vamos colocar, então, a partir de 2021, 10, 12 milhões por ano para construir o CT. Ele rapidinho nós vamos conseguir verbas, patrocínios, name rights e outras situações. Mas aí o CT, quando ficar operacional, não pode entrar empresário, né? Aí tem que colocar muro, tem regra, as coisas são diferentes. Então, às vezes, nem todo mundo quer que isso aconteça. Mas nós que queremos, que é a nossa joia, temos que lutar e brigar por isso. O CT, ele já nasce obsoleto em alguns aspectos. Não está previsto o futebol feminino, que nós vamos tratar aqui, está lá junto. Não está previsto futsal, Miola vai dar uma aula sobre isso. Não está previsto, não tem uma quadra de futsal. Ele já nasce obsoleto. Então, o que ele tem de maravilhoso e bonito, ele tem que ser avaliado tecnicamente. O Miola vai falar um pouquinho sobre isso. A gente também, em relação ao CT, fizemos, quando retornamos ao Conselho, uma proposta que fosse instituído dentro do Estatuto um investimento mínimo de 10% para as categorias de base. A nossa ideia é que esse valor fosse destinado para situações específicas de implementação de metodologia, para a compra de equipamentos, tecnologia, para que pudéssemos fazer um plano de carreira para todas as comissões técnicas e até mesmo os jogadores. E vimos a apresentação sendo feita desse CT em Guaíba, que é muito boa, e a primeira coisa que me chamou a atenção é o clube não ter naquela formatação algumas quadras de futsal que são, na realidade, a iniciação de qualquer atleta hoje no Brasil, em função de não termos mais campos de várzea. Então a iniciação se dá sempre no futsal. O Brasil, pioneiro nessa situação, levou metodologia para o exterior, onde primeiramente os espanhóis, hoje está difundida na Europa inteira, levou técnicos de futsal para lá e criaram metodologias específicas aos países onde são praticados o futsal e num determinado momento o atleta migra para o futebol de campo. Hoje nós temos no Brasil pessoas extremamente qualificadas, inclusive apresentamos ao Departamento de Futebol um projeto de um doutorando na área, onde na realidade tu não precisa ter todos os departamentos de futsal montados, basta ter as quadras adaptadas, e que dentro dos quadrantes do espaço de futebol de campo possa ser usada as ferramentas do uso normal do futsal, onde hoje todo mundo defende, todo mundo ataca, e são valências necessárias, onde se trabalha a especificidade de cada jogador, de cada função de cada jogador. E a gente lamenta que isso não tenha sido levado adiante. Na época, uma vitória que nós conseguimos foi que fosse instituído, em vez de 10%, estabelecer um limite inicialmente de 4% para investimento à base. Isso foi, na época, parecia uma brincadeira. Era o único clube no Brasil que tinha um limitador de investimento para a categoria de base. Pasmem, quem não sabe, fica sabendo hoje que o Internacional, durante 2 anos, teve um estatuto onde modificou o projeto que a gente apresentou, onde criava um limitador de investimento para a categoria de base. Isso foi reformulado, e claro que reformulado da forma com que o Conselho acaba sendo conivente, foi reformulado, então o Internacional pode investir até 10%. Se criou um limite também, que de 10 para cima não pode passar. Então isso é uma coisa lamentável. Nós precisamos entender que o Internacional, celeiro de ases, primou por formar jogadores e exportar jogadores para o mundo todo. Nós estamos aí hoje passando por uma situação difícil financeira, onde não se teve um trabalho de planejamento nas categorias de base que se pudesse trabalhar a transição.
Os jogadores chegam numa determinada idade, eles não estão prontos fisicamente e não têm a minutagem para poder participar no grupo principal em posições que o Internacional precisa, e em função de contratações erradas, gastou de forma exagerada e aí acaba tendo que jogar os garotos na fogueira, tendo que dar certo ou para cobrir rombos para fazer pagamento de salário de atletas que estão aí sem jogar e que não mereceriam estar nem vestindo a camisa do Internacional. Essa é uma coisa complexa, Thiago. Não sei se tu tens algum comentário a fazer. Eu sou um ferrenho defensor, assim como todo mundo fala sobre categoria de base. Nós temos que ter paciência com a base, mas, sobretudo, planejamento. E o que nós vemos no Internacional é falta total de planejamento para todas as categorias de base. Falta total de planejamento de uma cultura tática que nós queremos para o Internacional, desde as categorias de base. Falta de estrutura para um treinamento, inclusive porque o CT Internacional, mesmo com toda a reforma que teve, está sobrecarregado e inchado. Nós temos que ter os atletas da base trabalhando ao lado do profissional, para que os treinadores do profissional possam ir olhar os treinamentos e conversar e haver uma interação do futebol profissional com a categoria de base, coisa que não existe no Internacional. Tá? Pode ter mudado um pouco nesse último ano em função da necessidade, mas dizer para a gente, associado, ou torcedor, que foi planejado a subida desses 14 jogadores que estariam treinando com o profissional, nós sabemos que não é. Nós sabemos que é pura necessidade e necessidade de venda. E aí sim, no momento que nós estivermos formando jogadores inteligentes, que tenham tido lá atrás o treinamento em cima da sua especificidade, podemos rentabilizar e formar jogadores médios de nível mais alto e ter também os craques, como a gente acostumou ver jogando no Beira-Rio. Essas vendas sim vão rentabilizar. Os percentuais que sobram para o Internacional, historicamente nós vendemos muito nos últimos 10 anos, mas aquilo que sobra para o clube é muito pouco. Nós temos que fazer com que o clube fique com a fatia maior de um jogador, e não com o pouco que está sobrando em relação às vendas. Agora o Gerson vai conversar um pouquinho com a gente sobre o futebol feminino, Gerson. Boa noite, senhores. Boa noite, espectadores do EAV. Sobrou para mim aqui falar com vocês depois desses 3 cavalheiros que são bastante eloquentes nessa parte. Não vamos nos demorar muito, porque nós queremos apresentar o futebol feminino não como um esporte, mas sim como uma possibilidade de rendimento para o Esporte Clube Internacional. Então, vou passar, por favor. O futebol feminino só existe fortemente no Brasil hoje porque é uma obrigação para os clubes de futebol. O clube de futebol não trata o futebol feminino como uma fonte de renda e como uma fonte de entretenimento. Isso traz bastante problemas em termos de arrecadação. A retomada do futebol feminino houve, então, pela necessidade dos clubes para poderem disputar campeonatos nacionais e campeonatos internacionais, a obrigação de ter o futebol feminino. O Internacional começou em 2017, é um dos clubes mais organizados, conta hoje com 32 atletas na equipe, mais comissão técnica, médicos e outros profissionais para que possa dar andamento. No primeiro ano de existência do time de futebol, nós já conseguimos ganhar um título, que foi o título gaúcho de 2017. Nós estamos com 2 campeonatos, disputamos hoje a primeira série do futebol feminino e temos, além da equipe principal, 3 categorias, a sub-14, sub-16 e 18. Interessante vocês verem que o Internacional efetuou um emblema exclusivo para as gurias coloradas, que é como são chamadas as meninas do futebol do Internacional. Esse emblema, ele demonstra o empoderamento feminino dentro do Esporte Clube Internacional e principalmente a diversidade. Temos todas as condições, raças e tipos de pessoas jogando futebol. O futebol feminino, no Internacional,
ele tem por estatuto a obrigação de se ter mais ou menos 0,5% do orçamento do Internacional aplicado. Isso é muito pouco. Este ano, em 2019, nós investimos R$ 3.326.000. Com esse tipo de investimento, não se consegue captar recursos para o time. Não se consegue fazer com que a campanha seja boa e que possa fazer com que alguns fornecedores venham a investir na equipe. Temos aqui no Brasil alguns exemplos do Corinthians e da Ferroviária, que são projetos brasileiros, né? O Corinthians estimou que já no ano de 2022, antes da pandemia, o futebol feminino estaria se pagando 100%. Com a pandemia ficou um pouco mais complicado, e então teve que postergar um pouco. A Ferroviária, que é a atual campeã brasileira, é treinada pela Tatiana, a primeira mulher a conquistar tal título. Coisas interessantes. Na final do Campeonato Paulista Feminino de 2019, o último jogo que foi realizado na atual chamada Neoquímica Arena, foram 26.700 pessoas assistir o espetáculo. Isso traz rendimento, isso traz patrocinador, isso traz dinheiro para o clube. A Ferroviária, desde 2001, tem o time feminino investindo. Hoje, 7 jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino foram ou fazem parte da Ferroviária. A Copa do Mundo da França, que foi a última em 2019, teve uma audiência de quase 500 mil de pessoas. Um recorde para futebol feminino, que vem crescendo bastante. E esse crescimento está levando o futebol feminino para um outro nível, principalmente na parte de patrocínio, trazendo com que os clubes consigam, para si, ampliar os seus recursos e fazer com que tenham mais valores para investir. Maior investimento, maior recurso. É uma roda viva que vai prosseguindo assim sempre. Hoje, um grande investidor, um grande país que trabalha o futebol feminino é a Inglaterra. No ano passado, se não me falha a memória, a Barclays adquiriu por 3 anos o direito de ter o nome dela na Liga de Futebol Feminino, a Barclays Women's Super League. Ela pagou por isso 10 milhões de libras para 3 anos, equivalente a 70 milhões de reais, mais ou menos. Então começa a se ver investimentos, começa a se ver que o futebol feminino traz retorno para o clube. Investir em futebol feminino é importante. Nós temos que lembrar uma coisa que é fundamental no Internacional, né? O futebol feminino não faz parte da vice-presidência de futebol. Para vocês verem como ele é desconsiderado. Como o Internacional não está pensando isso como fonte de renda. Ele hoje está na vice-presidência de social, que o Norberto é o vice-presidente. Então isso demonstra a visão que o Internacional dá para o futebol. Isso foi recentemente mudado aí agora, mas é isso, o Internacional tratava o futebol feminino como uma área da comunicação social. E o futebol feminino, além disso, além de ter todo esse potencial do futuro, como o esporte do futuro, ele tem alta relação com aquilo que estávamos falando antes, do engajamento, né? Do público engajado com o clube em função disso. Há todo um público especial, um fã especial do esporte do futebol feminino, que vai estar vinculado a isso, comprando produtos específicos, permitindo que o marketing trabalhe especificidades do futebol feminino. Acho que nós estamos com o tempo aí estourado, Gerson, encaminhando para o Só uma última informação, para vocês terem uma ideia. O futebol feminino já começou a trazer rendimentos na venda de jogadores, de jogadoras. Tá? Houve a primeira transação de maior volume, foi de 332 mil dólares uma jogadora na Inglaterra. Então, recursos podem ser adquiridos através do futebol
feminino. O Internacional necessita explorar mais esta área que pode trazer valores e vitórias para o nosso clube. Obrigado, senhores. Uma boa noite. Muito obrigado, Gerson. Obrigado, Thiago Issa, André Miola, Keller Kloss. Você que segue nos assistindo na transmissão ao vivo via TV, via redes sociais. Você vai seguir com o programa normalmente, acompanhando com a repercussão do nosso evento. Eu reforço o convite para que você siga as nossas redes sociais. No Facebook, Surge o Amanhã Oficial. No Instagram e no Twitter, @SurgeOAmanhã. Você viu ao longo dessa apresentação alguns dos pilares do que a chapa Surge o Amanhã entende como pilares fundamentais para a história do Internacional, para este próximo ciclo de 6 anos que se inicia agora para nós, que se inicia agora para esta chapa, com essa proposta, convidando você que está em casa, torcedor colorado, associado do Internacional, a participar através destas redes sociais da construção do que você também espera do Inter do futuro. Muito obrigado a todos que seguem nos acompanhando. Dalpisol, é contigo porque tem muita informação ainda para repercutir. De sobra, é verdade. Obrigado a todos aqui, ao Maurício Freitas, quem mediou essa situação de ânimo para o futuro melhor do Internacional com o Surge o Amanhã. Nós vamos aproveitar para ouvir algumas das pessoas que estão aqui, para que tenhamos um resumo do que podemos ouvir, apreciar, observar e, claro, também, né, todos esses corações colorados aqui, certamente hiper, mega atentos ao clássico Grenal. Alaor Veríssimo, por favor, você que já foi do Conselho do Inter, um eterno batalhador colorado, o Surge o Amanhã, em 2 frases. Boa noite. Boa noite, Dalpisol, a todos que estão presentes e, sob maneira, quem nos assiste. Quero crer que é fundamental que o Surge o Amanhã, que reúne torcedores, reúne sócios e reúne alguns momentos políticos, volte a integrar o Conselho do Internacional para que faça daquele poder do Internacional algo efetivamente que funcione. E não uma presença de pessoas que lá se fazem pura e simplesmente por ter uma carteirinha de conselheiro ou para usar o estacionamento do Beira-Rio. Precisamos efetivamente de pessoas que trabalhem e representem os interesses da torcida e do sócio colorado. Chega de maus resultados em clássicos? Chega de maus resultados. Nesta quarta-feira ganharemos, independente disso, o Surge do Amanhã vem para o Conselho para começar a exigir uma postura mais séria do Conselho de Gestão. Sorte. Para nós. Muito bem. Aí, Alaor Veríssimo, contundente, conselheiro do Internacional, sempre com opiniões fortes, bem abalizadas, bem colocadas, e o Inter se prepara para esse clássico com, naturalmente, esta mobilização explicitada aqui pelo Alaor Veríssimo e, claro, que respiram todos os colorados. Lembrando, né? Clássico na quarta-feira, com o Grêmio Internacional cheio de mistérios, né? Os treinadores certamente escondendo as escalações até momentos antes da partida. O Inter quer quebrar esta sequência de resultados que até então, mais recentemente, vem favorecendo o Grêmio, né? São 9 Grenais, né? E como a estatística é colocada para ser quebrada, para ser deixada de lado, fica assim essa intenção do Internacional de superar o seu adversário. E lembrando, né, que está aqui o Mário Guimarães, para chegar aqui, por favor, Mário, se aproxime, associado do Inter, torcedor colorado, entusiasmado com o Surge o Amanhã, parece que a energia que brota daqui é muito bacana. Boa noite. Sim, interessante a gente ter uma alternativa de um movimento aí do Internacional, que a gente possa ter uma alternativa fora dos atuais movimentos que a gente tem dentro do clube, né? Até batendo nessa questão dos 40% de ausentes que a gente tem dos conselheiros, né, nas reuniões. Então é importante a gente ter uma alternativa de um movimento assim que possa participar da política do clube. Quanto ao Inter, está melhor dentro ou melhor fora de campo? Olha, tá melhor, eu diria. A gente está num momento ruim no Brasileirão, essas 2 derrotas aí feriram um pouco o torcedor, mas vamos torcer que no Grenal, né, o time venha ter uma melhora aí, consiga reagir aí e voltar para os bons resultados. Chega de ver os azuis comemorando, é isso? Sim, chega. Chegou a hora do Internacional voltar às vitórias aí e tentar encaminhar essa classificação na Libertadores, né, porque uma vitória na quarta a gente praticamente encaminha a classificação. Muito bem. Sorte, sucesso aí. Valeu, obrigado.
Muito bem. Tá aí esse otimismo, né, que é extravasado aqui no encontro do Surge o Amanhã, nesta mobilização de colorados, imaginando um futuro bem mais promissor para o Internacional, bem mais vitorioso. Convenhamos, né, de acordo com o tamanho do Esporte Clube Internacional. E para isso, vitórias são fundamentais, a retomada, enfim, aquela rivalidade sendo colocada, sempre sendo questionada e agora direcionando mais para os interesses do Internacional. Lembrando a todos, né, que no Campeonato Brasileiro, infelizmente, o Inter perdeu a liderança, o Inter hoje é o segundo colocado na tabela de classificação, sendo superado pelo Atlético Mineiro, mas tem muito campeonato pela frente, ainda muita condição do Internacional retomar a liderança do campeonato. O que vai retomar, sim, é o processo democrático de eleição e que o Surge o Amanhã se coloca aí como uma via bastante favorável, bastante inovadora para que os colorados possam respirar um novo ar, uma nova ideia, uma reciclagem aí daquela colocada em prática pelos dirigentes do Internacional. O Choco pode chegar aqui, por favor, Choco. Nosso ex-atleta, né, sabe muito de futebol, de futsal, enfim, clássico. Você conviveu muito, evidentemente, com os jogadores do futebol, você é um conhecedor do futebol e hoje veio prestigiar aqui. O que está faltando para o Inter agregar, assim, para voltar a ser aquele hiper, mega, gigante clube, hein, Choco? Boa noite. Eu acho que o Internacional, boa noite, primeiramente boa noite. Eu acho que o Internacional é um clube gigante, né? A gente não pode deixar de ressaltar isso aí. Para voltar, nós temos que vencer o Grenal. Eu acho que chegou a hora, está difícil, mas eu acho que não é impossível. E o Inter tem uma excelente equipe, eu acho que está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. E esse jogo aí é a chave para que a gente possa sonhar com coisas maiores. Você sempre foi um grande goleador, um fazedor de gols. Faz muita falta mesmo o Guerreiro. O Thiago Galhardo tem esta característica de ser um fazedor de gols ou é circunstancial essa artilharia dele, hein, Choco? Qualquer equipe o Guerreiro faz falta, né? Eu acho que é um jogador que a gente está sentindo muita falta dele, mas o Internacional está muito bem. Eu acho que o Galhardo está fazendo bem esse papel e quem está chegando também está acompanhando bem essa equipe aí. Então, eu acredito que falta para a gente é uma vitória. Eu acho que quarta-feira não pode escapar. Bom, torcedor, você está acostumado, por toda a carreira, jogar com o ginásio lotado. Como é que é a sensação que você imagina que seja para os atletas jogar com estádio vazio? A situação é pior, né, de todas, né? Eu acho que o Internacional, se tivesse com essa torcida, né, eu seria um que estaria lá. Com certeza é mais um jogador para empurrar esse time aí para essa vitória. Mas eu acredito que o Inter está muito bem, tem feito bons jogos e a gente só espera aí 3 pontos nessa quarta-feira. Só um detalhe, você que foi atleta, como é que significa esse lado emocional, por exemplo, do clássico, os números não são favoráveis e tem que reverter essa situação. O atleta leva isso para dentro das 4 linhas, Choco? Não deveria de levar, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de tranquilidade, até porque o jogo vai exigir muito do atleta e se a gente pensar que não estamos vencendo alguns grenais, pode complicar muito. Então eu acho que o Inter tem que ir com tranquilidade, tem a deficiência de alguns jogadores que estão fora por cartões, né? Mas acredito que vai ser um belo jogo e com certeza esse jogo vai ser do Internacional. Sucesso aí para você que participa também da programação da EAV-TV. Obrigado e agradeço aí pelo convite de estar aqui participando com vocês. Muito obrigado. Aí o Choco, né, artilheiro, fazedor de gols, e é o que o Inter precisa, né? Obrigatoriamente, alguém que faça os gols. Vamos ver se será a vez do Thiago Galhardo realmente confirmar aí o seu desempenho também no clássico Grenal. Fica tudo para quarta-feira, questão de escalação, os dois treinadores naturalmente evitando que o adversário fique sabendo das escalações. Quem sabe se não tem algum jogador que esteja apenas, se não simulando alguma lesão, mas pelo menos postergando para fazer uma surpresa. Departamento médico praticamente dos dois clubes
impossibilitados de emitirem qualquer boletim em relação à saúde dos seus jogadores, então teremos que aguardar até 1 hora antes, quando a Confederação Sul-Americana de Futebol exige que os clubes realmente coloquem as suas escalações, que distribuam para os dos assessores de imprensa para os veículos de comunicação. O Inter ganhando vai a 10 pontos, convenhamos, né? Uma vantagem bem expressiva, deixaria o Grêmio 6 pontos e no máximo o Grêmio poderia se igualar ao Internacional. Por isso, imperiosa vitória para os colorados e para os gremistas a chance ainda de jogar 2 partidas nesta fase da Libertadores, sendo em casa. E o Inter não, tendo que fazer 2 viagens. É bom sempre lembrar aos colorados, o Inter vai ter que ir a Cali jogar contra o América e também depois, fechando a sua participação nessa fase, enfrentando a equipe da Universidade Católica, e o jogo será lá no território chileno. Agradecendo sempre a presença, claro, dos nossos anunciantes, aqueles que nos dão a sustentação, nos dão o gás, o ânimo, o impulso e a preferência por estarem conosco, e especialmente agradecer a todos que aqui estiveram, né, neste lançamento do Surge o Amanhã, uma ideia, algo novo, inovador e que certamente terá aí acolhida por parte dos associados do Internacional, que poderão se informar melhor, saber ainda mais dos projetos, quem não conseguiu na íntegra ter todo o domínio dessas informações. EAV TV na rodada vai chegando ao seu final para Max Econômica Farmácias, sempre o menor preço. Oberec, arquitetos associados, arquitetura, paisagismo, projetos e obras. E como é que você faz para entrar em contato? Claro, vai ligar para o 51-3264-1619. Tem também a Comprimed Farmácias, entrega para todo o Rio Grande do Sul. A nossa prioridade é respeitar a prescrição médica, isso é fundamental. Delínea Litoral, pensou em móveis planejados na sua casa, escritório, pensou Delínea. E Doutor Sam, também conosco nesta cobertura. Então, é todo mundo ligado no Grenal. Não é só no âmbito aqui do Rio Grande do Sul, não. A imprensa brasileira, no todo, só pensa em Grenal, só fala em Grenal. Que tenhamos, né, pessoal, acima de tudo, um Grenal com rivalidade. Um Grenal que possamos ver a disputa acirrada. Você que está nos acompanhando na EAV TV e é colorado, quer isso do seu time, mas seguramente não deseja briga. E as brigas do último Grenal geraram agora um prejuízo da ausência de vários jogadores, que não puderam jogar, inclusive, na rodada de volta agora, o Inter, por exemplo, contra o América no Beira-Rio e o Grêmio lá contra a Universidade Católica. Foram desfalcados em função do destempero de alguns de seus jogadores. Que isso não ocorra, mas que fundamentalmente consiga o Inter e o Grêmio, os dois realizarem um grande clássico Grenal, um Grenal cheio de emoções, com certamente um interesse muito grande de Eduardo Cudê, o treinador do Internacional, que está com essa desvantagem na comparação com o treinador gremista Renato Portaluppi. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Internacional vai, com perdão da expressão no sentido figurado, comer a grama para superar o seu mais tradicional adversário, que também tem toda esta fama de ser copeiro, de ser um time de chegada. É com esse espírito, é com essa ideia que nós estamos passando a régua. E claro, tem encontro marcado, né? Para a próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na EAV TV. E você vai acompanhar, claro, pelo canal 11 da NET, pelo 55 da TV Urbana, TV aberta, pelas mídias sociais. Vamos ficando por aqui. Tchau!